Beleza, cambada. Seguinte, hoje eu tô aqui pra tratar de um assunto que eu acho até interessante, porque assim, desde que eu criei a série Muito Além do GNU, muita gente fala que assim, eu venho tentando provar se é Linux ou GNU Linux. E galera, eu não tô tentando provar se é Linux ou GNU Linux. Eu tô mostrando ferramentas diferentes. Ferramentas, inclusive, que por causa desse nome GNU Linux, que muita gente não conhece. E que, na verdade, em muitos aspectos, elas são melhores do que as ferramentas do GNU. E, galera, tenham em mente uma coisa. Não existe GNU Linux. Aí tem gente que fala assim, ah, mas cadê a minha liberdade de chamar como eu quiser? Tá, eu vou dar um exemplo teórico e um exemplo técnico do assunto, tá? Tá, esse negócio de liberdade de como eu vou chamar ou não. Vamos lá no exemplo teórico. Supondo que você que está assistindo agora, seu nome é Douglas. E eu quero te chamar de Robson. Cadê a minha liberdade de querer chamar você de Robson? Não adianta, a galerinha do GNU vai arrumar toda desculpa para falar, não, mas aí é da tecnologia, não sei o que. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, galera. Liberdade não vai tão longe assim, não. Tipo, você toma o rumo que você quiser, faz o que você quiser. O exemplo disso é a própria França, que isso não dá certo. O excesso de liberdade lá começou a prejudicar a França. Agora vamos para um exemplo que seria técnico mesmo, tá? Eu vejo muita gente ainda bater no peito e falar assim, não, eu chamo de GNU Linux. Nunca falei isso, mas falando agora, galera, você tá errado se você fala isso. Porque eu acho incrível, né? A galera do GNU é mais ou menos assim, tudo que é proprietário eles abominam. Tenta chamar alguém para poder participar de um hangout. Essa galera que defende o GNU a fio. Eles não participam. O Richard Stallman mesmo, a amiga dele foi mostrar um vídeo pra ele no Netflix. Ele não quis assistir o vídeo. Porque o Netflix é proprietário, apesar que o Netflix eles usam ferramentas open source para desenvolver ela, né? Mas não, o Netflix é proprietário e o conteúdo que estava sendo transmitido é proprietário, então ele não quis assistir. Chega a ser inconveniente, né? Aquele Ivan, inclusive, pediu para entrevistar um desses caras e o cara não quis participar, sabe por quê? Porque o formato que estava sendo gravado na câmera era em MP4, ou seja, proprietário, o cara não quis gravar. Chega ao cúmulo isso. Só que eu acho incrível, né? Aí quando se trata do Linux, aí eles querem o nome GNU ali. Sabendo que o nome Linux é proprietário. Hipocrisia do caramba, né? Galera, não adianta, o nome Linux não é livre, o nome Linux é proprietário, é propriedade intelectual do Linus Torvalds, é copyright aquilo ali. Para você utilizar o nome Linux da forma que eles querem, GNU Linux, eles teriam que pedir autorização para o Linux para utilizar o nome dessa forma. A Red Hat faz isso. A Red Hat, para ter o nome Red Hat Enterprise Linux no produto dela, em todos os produtos dela, ela tem autorização do Linux, por escrito. A Novell, também no SUSE Linux Enterprise, eles têm. A comunidade Debian tem, a comunidade Fontoo tem, a comunidade Gentoo tem, a comunidade Ubuntu tem, a comunidade Arch tem. E o GNU tem? É aí que tá, né? Isso que eu acho interessante, porque quando foi o GNU, eles pediram para tirar o nome. Porque assim, o GNU, para quem não sabe, era, digamos, um Yahoo do GNU. Só que como não era um projeto oficial do GNU, o Richard Stallman mandou tirar o nome GNU. Aí mudaram para NuWho, ou NewsWho, uma coisa assim, né? Quando se tratou do nome GNU, ele mandou tirar. Agora, quando é o nome Linux, não que eles querem, dê créditos iguais. Na verdade, a comunidade GNU, a Fundação de Software Livre, não luta por ter reconhecimento igual. Na verdade, o que ela quer é destaque. Porque eu acho incrível isso, né? Vocês já pararam para pensar quando foi que surgiu essa ideia de GNU Linux? Até 1994, se vocês pesquisarem, não se ouvia falar nisso. Ninguém falava. Alguém falava num trocadilho de brincadeira para usar as ferramentas GNU junto com o Linux. Tanto que eu vou voltar a afirmar o que eu falei no vídeo a história sobre o Herd, na verdade sobre o Herd. Que o Richard Stallman ainda afirmou, não chamem de GNU Linux. Porque Linux é essa coisa transitória, só em i386. O Herd vai substituir o Linux. Aí teve gente que ainda mandou um e-mail e falou assim, olha, bem da verdade, todo mundo conhece o Linux como um sistema operacional.
Só que ninguém conhece GNU como um sistema operacional. Todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece o GNU como quem fabrica compilador. Ou como se fosse alguém que vende compilador, como no caso da Borland. Ainda sugerindo, você quer nome GNU aparecer no destaque quando houver atualização para o Herd? Você tem que passar a chamar suas ferramentas com o nome GNU, da mesma forma que a Borland faz. Ou fazia. Não, ela faz ainda. Ela foi vendida, mas ela ainda continua, mantém esses nomes assim. A Borland, por exemplo, tem o Turbo Pascal, Turbo C. Então, assim, tinha que anexar dessa forma para ganhar notoriedade quando saísse o Herd. E nada, continuaram chamando de GNU Linux. Aí que tá, quando que ele realmente resolveu atacar com força para chamar de Linux, de GNU Linux? Porque até então, Linux era uma coisa pequenininha, miserável, ninguém queria, né? Quando o Linux começou a ganhar destaque no mundo, aí ele começou a atacar em cima. Foi mais ou menos na época quando ele viajou, ele veio aqui pro Brasil. Talvez foi naquela época que ele foi no Paraná e dormiu na casa do cara, ficou 5 dias sem tomar banho, e na hora que foi embora ninguém queria mais saber dele. Talvez foi nessa época. Mas quando ele voltou para os Estados Unidos, ele começou a atacar com força esse nome de GNU Linux. Porque ele viu que o kernel dele não ia dar em nada. E o Linux estava ganhando destaque. Então, para ele ganhar destaque também, aí ele resolveu chamar de GNU Linux. Então tá, o que sugeriram para ele? Falaram o seguinte, olha, isso está confundindo todo mundo. E realmente o nome GNU Linux confunde todo mundo. Tanto que a série mostra isso. Quando eu falo essas ferramentas, muita gente nem conhecia elas. Sugeriram, falaram assim, ó, isso está confundindo as pessoas. O correto você fazer, você quer chamar de GNU Linux? Por quê? Porque assim, porque existe o Red Hat Linux, na época era o Red Hat Linux, né? Não era o Enterprise Linux. Tem o SUSE Linux e Debian Linux, não existe um GNU Linux. Então sugeriram para ele, falaram assim, você quer chamar de GNU Linux? Faz como a Red Hat faz, a SUSE faz, o Debian faz, o Gentoo faz. Gentoo não, o Gentoo nem existia na época ainda. Mas tudo bem, vocês entenderam. Eles falaram assim, então vocês têm que ter, tá? Tem o Red Hat Linux, SUSE Linux, Debian Linux, tem que ter, então, GNU Linux. Aí sim funciona. Ferramenta, a comunidade GNU tem para isso, para criar uma distribuição. Cria uma distribuição GNU Linux. E peçam autorização para o Linux para usar o nome Linux. Eles não quiseram, sabe por quê? Porque eles querem ganhar notoriedade em tudo, né? Igual tem gente que mandou imagem como assim, ó, 99% no Linux é GNU. O que não é verdade, né? Então assim, galera, eu não estou lutando por nome, eu estou mostrando ferramentas, tá? Não é desmerecendo o GNU, mas o que eu acho mais interessante é o que é mencionado no livro Open Life. Teve um capítulo que falaram assim, ó, seria injusto eu terminar esse capítulo sem prestar um tributo a GNU. Dando um tributo nesse nível, sim. Dando crédito para o serviço de outros, não. Então, galera, tenha isso em mente, que é o seguinte, não existe GNU Linux. E quando o GNU não for mais utilizado no Linux, vão continuar lutando? Igual alguém me mandou, não, mas eu acho que tem que dar o nome GNU por causa da licença. Tá, então se tivesse migrado Linux para MPL, ia ser o quê? Mozilla Linux? Nada disso faz sentido. Então, galera, assim, um tributo, sim, um crédito, um reconhecimento, sim, mas os outros também merecem. GNU Linux, quando você chama de GNU Linux, vocês estão fazendo coisa errada, porque já teve gente no vídeo EGPL e o capitalismo que falou assim que não, que a lei é igual para todo mundo, então a Fundação do Software Livre tinha que sair processando todo mundo mesmo, tá tudo certo. A lei é igual para todo mundo, né? Então, querem chamar de GNU Linux, peçam autorização para o Linux. Se ele não autorizar, porque ele não tem, a Fundação do Software Livre não tem autorização para isso, então não tem nada que chamar de GNU Linux. Está errado. Se a lei é igual para todo mundo, é para a Fundação do Software Livre também. Então lembre-se disso, quando você chamar de GNU Linux, você está errado. Se vier alguém batendo no peito e falando assim, não, eu chamo de GNU Linux, meu, você está errado. Você tem que ter em mente isso, você está errado. Tá bom? Então eu quero finalizar esse vídeo mostrando isso, galera. Linux é um nome proprietário. Essa galera, na verdade, devia abominar o nome Linux, né, pelo fato de ser proprietário. Conheçam ferramentas. Esqueça esse negócio de ideologia, filosofia. Licença é só para definir sua forma de trabalho. E foquem em estudo, em tecnologia. Beleza? Esse é um abraço e falou!